Olá, como vai? A partir de agora, estarei com você em mais um videocarro. Desta vez, desvendando os mistérios da injeção eletrônica dos motores Zetec. Para isto, utilizaremos um veículo Ford Escort 1.8 de 16 válvulas, fabricado em 97, sem módulo PETS. Nosso objetivo é passar cada vez mais informações. Por isso, nesta fita apresentaremos os testes de forma mais dinâmica para mostrarmos mais dicas especiais para o seu dia a dia. Mas não se esqueça de consultar o seu manual. Todo o sistema de injeção e ignição depende do bom funcionamento da bateria. Por isso, antes de iniciar qualquer manutenção no sistema, faça a verificação da bateria e do sistema de carga, conforme as orientações contidas no manual que acompanha este vídeo. No caso de falhas na central eletrônica, é acionada uma estratégia de emergência que mantém a quantidade de combustível injetado e estabelece o ponto de avanço da centelha. Desta forma, o veículo continuará funcionando com um baixo desempenho e um alto consumo de combustível, até a manutenção em uma oficina. Quando se liga a ignição, o relé da bomba aciona a bomba de combustível. Se o motor não for ligado, a central corta a alimentação da bomba. Uma das formas de saber se a central assumiu a estratégia de emergência é observar se a bomba de combustível continua funcionando somente com a ignição ligada. Com a ignição desligada, a bateria alimenta com polaridade positiva os contatos dos dois relés. A central recebe também pelo mesmo circuito a alimentação de sua memória reprogramável. Todo este circuito é protegido pelo maxi-fusível FB de 60 amperes e pelo fusível F7 de 3 amperes. Então, com a ignição desligada, estão energizados com polaridade positiva os contatos dos dois relés e a memória da central. A bobina do relé principal possui aterramento próprio e a bobina do relé da bomba possui seu aterramento na central. Quando a ignição é ligada, a bobina do relé principal recebe energia positiva da bateria. Assim, com o positivo da bateria e o aterramento, o relé se arma. Armado, o relé libera corrente positiva para os injetores e outros componentes. E para a central, que libera o aterramento da bobina do relé da bomba. Com isto, o relé da bomba se arma, acionando a bomba de combustível. Portanto, toda a energia positiva do sistema é liberada pelo relé principal. Em todo o circuito de acionamento, a última etapa é a ativação da bomba de combustível, que só acontecerá se a central estiver energizada. A memória reprogramável da central recebe alimentação pelo seu terminal 1. Localize a central eletrônica. Com a ignição desligada, efetue a verificação do terminal 1 com uma caneta de polaridade.
O LED vermelho deverá se acender, indicando que ele está recebendo tensão positiva. Se isto não ocorrer, faça a verificação dos fusíveis do circuito. O maxi-fusível de alimentação da central FB, de 60 amperes, e o fusível F7, de 3 amperes. Agora, localize o maxi-fusível FB de 60 amperes. Localizou? Verifique se existe tensão positiva no seu terminal de saída. O LED vermelho da caneta deve acender. Caso contrário, substitua o fusível. Faça o mesmo procedimento com o fusível F7 e volte a verificar se o terminal 1 da central está recebendo alimentação positiva. Caso contrário, repita as verificações e corrija os possíveis defeitos de continuidade do circuito. E lembre-se, nos veículos fabricados a partir de 99, o fusível a ser verificado é o F8, de 7,5 amperes. Então, com a ignição ligada, os terminais 37 e 57 recebem tensão positiva do relé principal. Com a ignição ligada, verifique os terminais 37 e 57 da central. O LED vermelho da caneta de polaridade deve se acender. Caso contrário, desligue a ignição e remova o relé principal de sua base. Para o relé se armar, ele precisa receber tensão no seu terminal 86 e seu terminal 85 precisa estar aterrado. Então, verifique na base do relé se o terminal 85 está aterrado. Verificou? O LED verde da caneta de polaridade deve se acender, indicando a alimentação negativa do relé. Com a ignição ligada, verifique o terminal 86 da base do relé. Ele deverá estar recebendo tensão positiva, o que será indicado pela luz vermelha da caneta de polaridade. Caso contrário, verifique o maxi-fusível FA de 80 amperes, o fusível F16 de 20 amperes e o diodo de potência. Agora, para testar o funcionamento do diodo, localize o fusível F16. Localizou? Então, remova o fusível e verifique se existe tensão no seu terminal de saída. Agora, recoloque o fusível e veja se existe tensão no terminal 86 da base do relé. Se não existir alimentação, verifique o diodo. Você sabe como fazer o teste do diodo? Não? Então preste atenção. Ajuste a escala do multímetro para a posição correta de leitura e ligue as pontas de prova nos terminais do diodo. Observe o resultado. Em seguida, inveta as pontas de prova. Se for observado passagem de corrente nos dois sentidos, o diodo deve ser substituído. Lembre-se, um diodo em bom estado só permite passagem de corrente em um sentido. Qualquer dúvida quanto à leitura, consulte o manual. Após verificar o diodo, monte o relé em sua base e volte a ligar a ignição. Muito bem, verifique novamente os terminais 37 e 57 da central.
O LED vermelho da caneta de polaridade deve se acender. Se isto não ocorrer, retire o relé de sua base e efetue o teste conforme as orientações contidas no manual que acompanha este vídeo. Em alguns veículos são montados relés que possuem 5 terminais. Os 4 que acabamos de ver e um outro terminal no estágio de saída. Desta forma, os 2 terminais de saída, 87 e 87B, são ligados em série e trabalham simultaneamente. Se no lugar de um relé de 5 terminais for montado um relé de 4 terminais, a linha do terminal 87B não receberá alimentação e seus componentes não irão funcionar, apesar do relé estar em perfeito estado. Sempre que ocorrer alguma falha no sistema, a central detecta e grava o erro em sua memória. Na manutenção, o mecânico poderá verificar os códigos de falhas através de um scanner. Para isto, basta conectar o equipamento ao conector de diagnose e seguir as instruções do fabricante. Lembre-se que, em muitos casos, o defeito em um componente pode causar mau funcionamento em outras peças do sistema, o que gera códigos de defeito de componentes em bom estado. Portanto, os códigos de falhas, principalmente no teste dinâmico, não são conclusivos. Assim, deve-se efetuar os testes nos sensores e atuadores com o auxílio de um multímetro, conforme será mostrado neste vídeo. O ar admitido no motor passa primeiramente por um filtro de ar que tem a função de absorver as impurezas deste ar. Depois de filtrado, o ar admitido passa pelo sensor MAF. O medidor do fluxo de ar, ou sensor MAF, é composto por um circuito eletrônico e por 2 fios, um frio e um quente. O fio que é mantido constantemente frio age como um termômetro, medindo a temperatura em torno do sensor. O fio quente é mantido a 200 graus acima da temperatura a que é submetido, ou seja, se o ar admitido estiver a 30 graus, o fio estará aquecido a 230 graus. O fluxo de ar que entra no motor resfria este fio, criando uma resistência para o seu aquecimento. A tensão que aquece o fio é modificada pela ação desta resistência. Quanto maior o fluxo de ar, maior o resfriamento e maior a resistência. Quanto menor o fluxo, menor o resfriamento e menor a resistência. A tensão modificada pela resistência do fio é amplificada pelo circuito eletrônico e transmitida à central como valor de massa de ar. A utilização do medidor do fluxo de ar permite ao sistema o registro exato do fluxo de ar. Por sua localização estratégica, proporciona maior rapidez de resposta na medição.
Ele elimina também as influências devido a diferenças de pressão e temperatura do ar admitido. Para verificar as respostas deste sensor, faça um teste observando os seguintes procedimentos. Então, utilizando extensões, ligue o voltímetro entre os terminais D e E do sensor, que correspondem aos terminais 9 e 50 da central. Agora, ligue o motor. Com o motor em marcha lenta, o fluxo de ar é menor. O resfriamento do fio quente também é menor e, consequentemente, a tensão aplicada deve ser menor. Deve-se encontrar um valor em torno de 0,6 volt em marcha lenta. Aumente a rotação do motor para aproximadamente 2.000 RPM. Então, com o motor em aceleração, o fluxo de ar aumenta, o que resfria mais o fio quente, aumentando a tensão aplicada. A 2.000 RPM, o voltímetro deve apresentar um valor em torno de 1,2 volt. Aumentando a rotação para 3.000 RPM, a tensão deve aumentar para 1,5 volt. A 4.000 RPM, o valor deve estar em aproximadamente 1,8 volt. O sensor de temperatura do ar admitido é composto por um sensor NTC, que a cada milésimo de segundo varia sua resistência de forma inversamente proporcional à temperatura. Ou seja, quanto maior a temperatura, menor a resistência. Quanto menor a temperatura, maior a resistência. Então, a tensão modificada por esta resistência retorna à central, informando a temperatura do ar admitido. Primeiro, localize o sensor de temperatura do ar admitido. Muito bem, para fazer o teste, desligue seu conector elétrico. Meça a resistência entre seus dois terminais e compare com os valores de temperatura, conforme a tabela existente no manual que acompanha este vídeo. O sensor de posição da borboleta, que é ligado ao eixo da borboleta de aceleração, é um potenciômetro, isto é, um resistor variável. Este sensor recebe uma tensão constante da central e a modifica por ação da sua resistência, retornando à central o valor que possibilita a definição da posição da borboleta de aceleração. Observe que quando a sua resistência está baixa, a tensão de retorno é alta, indicando a posição da borboleta aberta. Agora, quando a sua resistência é alta, a tensão de retorno é baixa, indicando a posição da borboleta fechada. Atenção! Se o veículo estiver apresentando falhas nas acelerações, o potenciômetro do sensor de posição da borboleta pode estar com defeito. Para a verificação deste sensor, consulte o manual e veja a orientação para efetuar o seu teste.
No corpo de borboleta é encontrada uma passagem secundária para o ar, denominada bypass. O ar necessário para manter a rotação de marcha lenta passa por esse canal, sendo controlado pela válvula de controle da marcha lenta IAC. Essa válvula é composta por uma bobina ligada a uma mola, que controla sua abertura. De acordo com a intensidade da corrente elétrica emitida pela central, a resistência da mola é vencida, proporcionando a abertura variável da válvula, dosando a passagem de ar. Com a ignição desligada, desligue o conector elétrico da válvula e, com o auxílio de extensões, meça a resistência entre seus dois terminais. Deve-se obter um valor entre 6 e 13 ohms. Valores muito acima de 13 ohms indicam um mau contato na bobina. Abaixo de 6 ohms, curto-circuito. Nos dois casos, a válvula deverá ser substituída. A bobina da válvula recebe tensão positiva diretamente do relé principal. O aterramento pelo terminal 21 controla sua intensidade. Para fazer o teste, compare a rotação do motor com a tensão enviada ao terminal 21. Agora, com a ignição desligada, prepare o conector elétrico da válvula para receber o voltímetro. Funcione o motor e acelere até aproximadamente 3.000 RPM. A tensão apresentada deverá variar entre 3 e 9 volts, indicando que a válvula está efetuando as correções. Caso isso não ocorra, verifique a continuidade dos fios do chicote, a alimentação da central e seus aterramentos. Se não forem encontradas falhas, a central pode estar danificada. Se um veículo Escort Zetec chegar em sua oficina com a marcha lenta irregular e após o diagnóstico não apresentar códigos de falha, verifique o estado da válvula IAC. Impurezas acumuladas no interior da válvula podem comprometer o seu funcionamento, o que causa oscilações na marcha lenta, a ponto de apagar o motor. Neste caso, temos uma dica para você. Remova a válvula e coloque-a submersa em gasolina por 10 minutos. Após esse tempo, retire a válvula e limpe seus 2 furos de passagem de ar utilizando um pincel. Em seguida, desloque o eixo da válvula com uma chave de fenda e seque-a com ar comprimido, utilizando uma pressão máxima de 90 libras ou 6 bar. Volte a fazer o teste de resistência e instale a válvula em seu alojamento. Um procedimento importante é não se esquecer de remover o fusível 8 ou 7, dependendo do veículo, para fazer o reset da central.
Isso deve ser feito todas as vezes que efetuar a troca de sensores ou a manutenção em atuadores do sistema. Veja esta situação. O veículo apresenta marcha lenta irregular, morrendo em sinais e lombadas. O diagnóstico indica código 172, ou seja, mistura pobre. O primeiro passo é a verificação do atuador de marcha lenta, fazendo um teste rápido e prático. Com o motor funcionando, faça um movimento rápido de aceleração até o final do curso da borboleta e solte rapidamente para que o motor não dispare o giro. Se o motor não apagar, é pouco provável que o problema esteja no atuador da marcha lenta. Se a válvula IAC passou no teste, o problema então pode estar sendo causado por uma entrada falsa de ar. Verifique a tomada de vácuo que se localiza no coletor de admissão em local de difícil acesso. Se a tomada de vácuo estiver sem o tampão ou com o tampão danificado por produtos de limpeza, uma quantidade de ar adicional entrará no motor sem que a central seja informada, empobrecendo a mistura. Mas lembre-se que nos veículos com ar condicionado, este problema não é muito comum, pois a mangueira do ar condicionado está conectada no lugar do tampão. Porém, o defeito pode acontecer se a conexão da mangueira ao ar condicionado estiver desconectada no interior do veículo. Se depois de verificar a tomada de vácuo, o veículo continuar com a marcha lenta irregular, apresentando o código de falha 172, verifique a válvula de ventilação do cárter. A válvula fica localizada no tubo de ventilação do cárter que vai para o coletor de admissão. Remova de seu alojamento e movimente-a de um lado para o outro. Deve-se ouvir um ruído resultante do deslocamento do êmbolo, o que indica o perfeito funcionamento da válvula. Se não houver ruído, o pistão está travado, mantendo a válvula constantemente aberta. Com isto, uma quantidade adicional de ar falso entra no coletor de admissão sem que a central seja informada, empobrecendo a mistura. Isto é causado por resíduos carboníferos acumulados na válvula em função dos gases do motor. Neste caso, faça a limpeza da válvula, deixando-a de molho em solvente descarbonizante. Se após estes procedimentos, a marcha lenta do veículo continuar irregular, verifique o ajuste da correia dentada do motor. Se ela estiver fora dos padrões, o motor estará desajustado, apresentando oscilações na marcha lenta. Neste caso, efetue a correção conforme orientações contidas no final deste vídeo. A bomba de combustível fica imersa no tanque e é montada no mesmo suporte do indicador de nível de combustível do tanque, usando este combustível para seu arrefecimento e lubrificação interna. Acionada por um motor elétrico, ela envia o combustível até os injetores, mantendo a linha de alimentação sob uma pressão contínua. Se a pressão estiver abaixo dos padrões, o sistema poderá estar apresentando os seguintes defeitos: baixa tensão de alimentação da bomba de combustível, bloqueio na linha de alimentação, como filtros de captação e de linha entupidos, tubulação dobrada, etc. Bomba de combustível defeituosa.
Estes problemas podem causar mau desempenho do motor do veículo, falhas no funcionamento do motor, principalmente nos momentos de exigência, mistura pobre de combustível. Se a pressão estiver acima dos padrões indicados, o sistema poderá estar apresentando os seguintes defeitos: regulador de pressão defeituoso, bloqueio na linha de retorno do combustível. Estes problemas podem causar consumo alto de combustível, mistura rica, mau desempenho do motor e o motor falha nas exigências pelo excesso de combustível. O bom funcionamento da bomba de combustível é essencial para o sistema, pois é ela que gera a pressão da linha. Se ela estiver com defeito, a pressão da linha será alterada, prejudicando a injeção de combustível. E lembre-se que a central não será informada de um eventual defeito na linha de combustível. Por isso, a verificação da pressão e vazão da linha de alimentação é um procedimento básico que sempre deve ser feito na manutenção do veículo. Para verificar a pressão da bomba de combustível, acople o manômetro na válvula Schrader e ligue o motor. Em marcha lenta, a pressão deve estar em torno de 2 bar. Acelere o motor. A pressão deve aumentar para 2,6 bar. Sua vazão deve estar em torno de 1,6 litro de combustível por minuto. O interruptor inercial é um dispositivo de segurança que desliga o aterramento da bomba de combustível quando o veículo sofre algum impacto mais violento, interrompendo seu funcionamento. Após efetuar um exame minucioso no sistema de alimentação, eliminando qualquer possibilidade de incêndio, é preciso rearmar manualmente o interruptor. Para isto, localize a peça que se encontra na lateral dianteira esquerda, sob uma proteção de plástico e aperte o botão de religação. É o primeiro filtro do sistema, localizado na entrada da bomba de combustível. Limpe ou substitua o filtro toda vez que efetuar a manutenção da bomba de combustível. Confeccionado com formas e componentes especiais, o filtro principal funciona impedindo a passagem de partículas sólidas que podem afetar o funcionamento dos injetores e do regulador de pressão. O filtro deve ser substituído em um período entre 30 e 40 mil quilômetros rodados pelo veículo. Na sua montagem, é preciso observar o sentido da linha de alimentação, identificado por uma seta existente na sua carcaça externa. Se for montado no sentido inverso, o filtro terá seu funcionamento prejudicado, além de atrapalhar a pressão ou a vazão do sistema de alimentação.
O regulador de pressão é composto por duas câmaras distintas, separadas por um diafragma. Uma que recebe o combustível sob pressão do tubo distribuidor e outra ligada por uma tomada de vácuo ao coletor de admissão. Na primeira câmara, existe uma saída ligada à linha de retorno de combustível, vedada por uma válvula de fluxo que é pressionada por uma mola calibrada. Quando o tubo distribuidor recebe mais combustível do que o utilizado pelos injetores, a pressão do combustível aumenta e pressiona o diafragma, que vence a tensão da mola calibrada e abre a válvula de fluxo, dando vazão ao combustível que volta ao tanque pela linha de retorno. A injeção deve ser proporcional à exigência do motor. Como a injeção é definida pela pressão da linha, esta também deve ser proporcional à exigência. Para que isto ocorra, o regulador de pressão é ligado ao coletor de admissão por uma linha de vácuo. Quando o motor está com baixa exigência, numa descida, por exemplo, o vácuo aumenta e age contra a pressão da mola calibrada, abrindo mais a válvula de fluxo, dando vazão ao combustível e diminuindo a pressão da linha. Quando a exigência aumenta, numa subida, por exemplo, o vácuo diminui, reduzindo a passagem de combustível pela válvula de fluxo. O regulador de pressão é uma peça muito importante do sistema, pois é ele que controla a pressão no tubo distribuidor, que deve ser proporcional à injeção. Se a mola do regulador estiver com defeito, a pressão no tubo será menor, o que diminuirá a quantidade de combustível injetado. Desta forma, a mistura ficará mais pobre. A sonda lambda informará esta situação à central, que, por sua vez, tentará corrigir a mistura aumentando o tempo de abertura dos injetores. Por isso, consulte o nosso manual e veja todas as orientações para efetuar o teste do regulador de pressão.